seria talvez a mais importante de física experimental A, porque ela contém, né, ideias e conceitos que vocês vão precisar aí do conhecimento de cálculo, né, bem como toda a parte de estatística. Então, tudo que eu comentei anteriormente, agora a gente vai juntar, né, para ter essa capacidade de entender como é que, dado o erro de uma medida, a gente vai estar vendo como esse erro vai se propagar em outra medida que a gente estiver realizando. Que é essencialmente muito do que vai ser realizado aqui no curso, né? Bom, então, voltando ao que eu discuti há pouco, tem um erro, né? Então, o erro está ligado a quão longe você está do valor verdadeiro, e tua incerteza estaria ligado à dispersão, né? Ou seja, o desvio padrão, ou desvio padrão da média, né, do meu sistema, certo? Bom, no caso aqui, eu vou estar considerando diferentes medidas, x, y, z, né, entre outras, e a minha medida, eu vou considerar a média como sendo a definição da própria média, né? Então, vou estar somando sobre todas as minhas amostras, de 1 até o número de amostras, e dividindo pelo número de amostras. E obtendo quem seria essa incerteza, né, a partir do desvio padrão, né, eu poderia depois calcular o desvio da média, né, e considerar também os erros relativos ao instrumento de medida e ter o desvio da média. Isso vale para todas as demais variáveis, né, tanto x, quanto y, quanto z. Né. Bom, qual que é a ideia da propagação de erros? Né? Imagine que eu tenho uma variável, né, uma outra medida, uma outra característica, uma outra propriedade física, W, que ela dependa de x, y, z. Né? Então, por exemplo, a pressão, que possa depender da altura, né, vai depender da composição dos gases, né, uma série de outras possibilidades que você teria em termos físicos. Né? Então, eu vou estar realizando essa medida de W, né? Então, faço a primeira medida de W1, W2, Wn, e assim por diante. A pergunta toda é a seguinte: eu posso obter W a partir das medidas de x, y, z, né? Ou de outras variáveis aqui no meu sistema, né? Dessa minha propriedade. A pergunta é, se eu tenho um erro em z, ou em y, ou em x, como é que esse erro vai estar se propagando para W, né? Então, eu não vou medir diretamente W, eu vou obter W a partir das demais variáveis. Então, como é que eu vou estimar o erro de W, já que eu não vou medir ele diretamente? Então, a maneira da gente obter W também poderia ser dessa forma. A gente vai obter o que seria a média, né? Ela vai ser a mesma definição que foi antes, só que o meu erro, né? Agora eu não tenho acesso a esse erro diretamente. Eu tenho acesso a esse erro a partir das demais variáveis, x, y, z. E aí vem uma expressão, né, que a gente vai usar ao longo de física experimental A, B e toda a sua vida profissional. Né? Então, todo o curso, se eu fosse resumir, né, em um slide, física experimental A, ela está aqui nessa expressão. Né? O que ela me diz? Ela vai estar me dizendo uma maneira da gente obter quem seria o nosso erro, né, em W, a partir dos erros que eu tenho em x, y, z e qualquer outras variáveis que compõem W. Né? Então, se a minha pressão depende da altura, né, da composição do gás, por exemplo, de um determinado gás, né, então eu vou ter um erro na determinação dessa composição e vou ter um erro na altura. Então, se eu não conheço, né, não vou estar medindo diretamente a pressão, eu posso estimar quem é o erro da pressão a partir, né, do erro da altura e do erro, né, que eu tenho da composição dos gases. Né? Então, essa expressão, o que ela está me dizendo? Né? O meu erro ao quadrado, meu desvio padrão ao quadrado, da variável W, né, ela depende da derivada parcial, né, da minha função em relação à variável x ao quadrado, vezes o erro ao quadrado de x. Né? Mais a derivada parcial da minha variável W em relação a y ao quadrado, vezes o erro da minha variável em y ao quadrado. Né? E assim por diante. Né? Então, a gente vai usar sempre
né, essa expressão aqui para a propagação de erros, né? Então, qual que é a origem dessa expressão, né? Então, como é que a gente vai achar a incerteza de uma grandeza se ela não foi medida? Essa é a pergunta que está sendo colocada aqui, né? Então, a gente pode usar algumas fórmulas de propagação de certezas, né? Então, quando a gente tiver casos simples de propagação, que é o que está mais ou menos discutido no E-Disciplinas, né? Então, se minha grandeza W depende de XY, né? Vamos considerar aqui que A, P e Q são constantes. Se eu tenho uma variável que é X mais Y, então o meu erro vai ser, né, o erro quadrado de W vai ser igual à soma dos erros, né, de X e de Y. Tá? Então, note que se eu tenho X menos Y, o meu erro continua sendo a soma. Tá? A gente não diminui os erros, ela vai estar sempre somando. Né? Se eu tenho agora que minha variável, né, ela é uma constante vezes a variável independente, nesse caso x, então, meu erro na variável w, ela vai ser simplesmente aquela constante, o módulo dela, né, vezes o valor do erro que eu teria na minha variável independente. A mesma coisa a gente pode fazer para quando a gente tiver, né, a minha variável independente, né, alguma expoente, né, vinculada a ela. Né? Então, a maneira aqui da gente estar apresentando é exatamente essa, vai ser sempre o valor do expoente vezes o erro sobre a medida que está na média, né? Da mesma forma, se eu tiver uma combinação, né, de potências, ela vai ser a potência aqui em y, né, vezes o erro em y sobre y ao quadrado. Então, note que todas essas expressões aqui, ela vai sair dessa expressão mais geral que eu mostrei para vocês. Então, eu fico como exercício, né, vocês poderem estar vendo, né, essas relações. Né? Então, a maneira como a gente vai apresentar a medida vai ser sempre assim, W, mais ou menos, o erro em W, né? E eu consigo obter esse erro em W a partir das variáveis independentes e os erros associados a elas. Tá? E aí você tem uma fórmula resumo que você pode utilizar, o pessoal usualmente passa essa tabela, né, para vocês. Se eu tenho uma soma subtração de variáveis, eu tenho a soma dos erros. Se eu tenho uma multiplicação, eu vou estar fazendo, né, essa expressão. Se eu tenho uma divisão, ela também segue a mesma expressão. Né? Se eu tenho uma potência simples, né, vai ser essencialmente o expoente, né, vezes a potência vezes a razão entre o erro e a medida. E se eu tenho uma constante, né, ela vai ser essencialmente a constante vezes o meu erro. Né? Então, portanto, a gente vai recair, né, nessas proposições, né, nessa parte na propagação de incertezas, a gente vai cair nessas expressões. Então, qual que é a origem dela? Né? E aí vem essa ideia de propagação de erros. Né? Então, imagine que eu tenha minha variável W, que eu quero obter, o erro, eu não conheço, não fiz a medida dela e preciso saber quem que é o erro em W. E minha variável x, que eu consigo medir e conheço quem seria, né, o erro dela. Né? Então, imagine que o comportamento de W em relação a x é essa função aqui, essa função que está uma função contínua, né? Que estaria sendo descrita por essa curva. Né? Então, o que significa você ter um erro de delta, de sigma x, né? Então, significa que a minha média, nesse ponto da minha medida x1, ela vai conter um intervalo de confiança que é esse sigma x. Tá? Então, a pergunta é, como esse erro, né, então, xi mais delta x, ele vai cair nesse tracinho, e xi menos sigma x vai cair nesse tracinho aqui. Então, dessa forma, eu estou indicando que é um intervalo de confiança que eu tenho nessa medida. Né?
E aí o que eu vou estar olhando é, bom, como é que esse intervalo de confiança acaba sendo refletida na minha curva de W em relação a X, né? Então, o xi mais sigma está esse ponto, menos menos sigma, né? Ele estaria esse ponto aqui. Então, o que a gente vai estar olhando, né, é a propagação do erro em x na minha função em w. Né? O que significa isso? Isso nada mais é do que a derivada naquele ponto. Né? Então, a derivada de w em relação a x, né, no ponto xi, vezes o erro em x. Então, é a tangente dessa curva. Essa tangente dessa curva me dá exatamente quem que é o meu erro em w. Né? Então, por isso, quando a gente for fazer a propagação de erros em uma função que tem várias variáveis, a gente vai estar sempre somando o quadrado das várias tangentes, ou seja, as várias contribuições em relação, né, àquele sistema, né, aquela incerteza. Né? Então, o meu W ele corresponde à inclinação local da curva, né, esse é o coeficiente angular da reta tangente dessa função W no ponto X, e que nada mais é, né, do que a derivada naquele ponto. Tá? Então, essa é a origem, né, daquela propagação de erro, e quando a gente tem um dado que depende de N variáveis, o que a gente vai ter vai ser essa expressão. Então, eu vou estar somando cada uma das contribuições, né, as variáveis W. Então, quando eu tiver um W que depende de x, y, z, o que é que eu vou fazer nessa derivada parcial se vocês não se recordam ou ainda não foram expostos? Né? Essencialmente, é uma função que, se depende de x, y, z, né, tudo que for, se eu fizer a derivada em relação a x, né, eu vou considerar todas as variáveis y, z como sendo constantes. Né? Então, ela não, nessa derivada, ela não participa, né, da derivação, vai ser essencialmente como uma constante. Quando eu for fazer a derivada em relação a y, agora o x deixa de ser uma variável e vai virar constante. E assim por diante. Então, dessa forma, é assim que a gente vai obter quem seria, né, o erro que nós teríamos para a variação de uma variável, né, que a gente não fez a medida diretamente, mas a gente está procurando ver qual que seria, né, como essas medidas diretas, os erros nas medidas diretas acabam se propagando, né, para a nossa medida que a gente está interessado em obter, né, a propagação de erros. Então, note que tem muita informação aqui, né? Lembre que, para eu obter esses valores, eu precisei fazer uma estatística em relação às medidas em x, e ela está ligada também ao erro instrumental que eu usei para medir x. Né? Então, com isso eu obtenho quem é o meu sigma quadrado de x, que é o sigma estatístico ao quadrado, mais o sigma do instrumento ao quadrado. Né? Então, obtenho quem seria o valor do desvio padrão para aquela medida em x. E agora eu quero obter, né, eu faço a mesma coisa para y e para z, né, e qualquer outra variável que tivermos. Né? E agora eu quero obter quem seria, né, o sigma quadrado de uma variável que é independente, ou melhor, dependente de x e y. Então, essa é a maneira como a gente faz. Eu posso aplicar, vocês vão ver que se for uma soma, né, essencialmente, se tiver x mais y, o que é que vai acontecer? A derivada parcial de w, que é x mais y em relação a x, vai ser essencialmente 1, né, vezes o erro em x. Então, sigma x ao quadrado. A derivada de w em relação a y também vai ser 1. Né? Então, se é w igual a x mais y, né, essa derivada em relação a y é apenas a constante 1. E, portanto, o meu sigma ao quadrado de w vai ser igual a sigma x ao quadrado mais y ao quadrado, sigma ao quadrado, que é exatamente essa expressão. Né? Então, é algo que sai naturalmente, né, dessa formulação em relação à parte de propagação de erros. Né? Então, esse é o caso, que eu vou trazer um caso simples, né, para a gente discutir, né, e depois a gente já pode, eu
abro para discussão com vocês, né? Então, imagine que eu vou fazer uma medida desse comprimento, né, que vai desse ponto até esse ponto aqui, né, que é L, que é igual a A, essa medida aqui em vermelho, e A vale 12, mais ou menos 2 centímetros, e B, que é essa medida aqui em verde, e ela vale 8, mais ou menos 5 centímetros. Né? Então, o meu comprimento, né, que é A mais B, se eu for obter quem é o erro, né, então, o que é o meu erro em A? O meu erro em A vai ser 2 centímetros, e o meu erro em B vai ser meio. Né? Então, o meu erro em L vai ser a derivada parcial de L em relação a ao quadrado, vezes o erro de A ao quadrado. Né? Mais a derivada parcial de L em relação a B, agora, quadrado, vezes o meu erro de B ao quadrado. Né? Se eu faço essa derivada parcial de L em relação a A, o que é essa derivada parcial? Né? Então, B é constante, a derivada vai ser zero. Então, a derivada de um valor constante é igual a 1. Né? A própria constante, nesse caso aqui, é igual a 1. Né? Então, portanto, essa derivada parcial ela vai ser 1 ao quadrado, 1. Né? A mesma coisa para o B. Né? Então, se eu for fazer a derivada parcial de L em relação a B, né, o que eu vou ter aqui, A é constante, portanto, a contribuição na derivada é zero. Né? E aqui, nesse caso, né, a constante está multiplicando B em relação a essa derivada, vai ser essencialmente a própria constante, nesse caso, 1. Né? Então, ao quadrado também 1. Então, o meu erro ao quadrado de L vai ser igual ao erro de A ao quadrado, mais o erro de B ao quadrado. Então, portanto, esse erro em L, né, ao quadrado vai ser dado por essa expressão, né? E como eu tenho apenas um significativo, aqui no máximo eu estou colocando 2, né? O correto seria colocar 20 mais ou menos 2, ok, nesse caso, se a gente, considerando que temos 2 significativos, seria 20,0 mais ou menos 2,1. Né? Então, essa é a forma que a gente obtém o que seria a nossa propagação. Né? Vamos considerar, então, a parte da multiplicação e divisão. Né? E, para isso, eu vou considerar o volume de um cilindro. Né? Pi r quadrado L, eu medi o raio do cilindro, deu 20 mais ou menos 5, né? E eu medi a altura, né, esse comprimento aqui do cilindro, que dá 10 mais ou menos 5 centímetros. Então, se meu volume depende de R e L, eu conheço quem é o R e o L, o que eu vou fazer aqui é a propagação de erros, né, em relação ao R e ao L. Então, vai ser aquela expressão, né, derivada parcial do volume em relação a R ao quadrado, vezes o erro de R ao quadrado, mais a derivada parcial do volume em relação a L, vezes o erro de L ao quadrado, né? Isso tudo, né, ao quadrado. Então, vai ser essa expressão que eu vou estar tentando obter. E aí vocês podem repetir, né, aqui, a gente vai também considerar o π, né, o π é uma constante, então, portanto, não, a gente não vai ter, vocês já vão ver que não vai ter erro nenhum. Então, associado, né, ao valor de π. Né? Então, o que a gente vai precisar, e aí grande parte dos vários desafios que vai ser em física experimental A, é como vai caminhando essa expressão, a parte de propagação de erros. Né? Mas, se você aplica diretamente a expressão, né, você nunca vai ter problema. O problema maior vai ser como, de fato, calcular essas derivadas. Né? E aí fica a dica, né? Então, você pode seguir aqui, por exemplo, no caso da multiplicação, né? Se eu estiver fazendo a derivada do volume em relação a π, né, essa derivada vai ser r quadrado vezes L ao quadrado. Né? Se eu fazendo agora o volume em relação a R, vai ser, esse 2 cai para cá, então vai ficar 2R π, né, vezes L ao quadrado. Então, todas as demais variáveis que não são R vão ser tratadas como constantes. Né? Então, portanto, a gente consegue estar obtendo o que seriam as expressões, né, para essa variação. Né? E aí, se eu for dividir todo mundo pelo volume, né, e chegando à expressão geral, né, para minha propagação de erros, né, que seria aquela expressão que eu havia mostrado para vocês, né, facilmente
a gente chega, né, a seguintes valores. Então, o valor em relação a π, o erro em π é zero, porque é uma constante, né? O erro do R a gente conhece, foi determinado aqui, e o erro do L também foi determinado, né, quando a gente expressou. Então, quem que é esse erro, novamente? Né? Esse erro, ele contém informação sobre a estatística, a variação, em termos das várias medidas que realizamos do R, bem como também, né, contém a informação sobre o instrumento, né, que foi realizado. Então, tudo. Então, fazendo essas continhas, a gente chega na expressão final, né, do volume. Aí eu sugiro que vocês repitam, né, esse encaminhamento, né, e a gente vai chegar numa expressão que vai nos dar o valor da grandeza total, né, o nosso erro, com apenas um significativo, né, então, portanto, olha a consistência entre o erro e o valor, né, e aqui notação científica e as unidades, né, então, portanto, eu estou expressando de uma forma correta, né, o volume do cilindro a partir de informações que foram medidas do raio e do comprimento ou da altura do cilindro. Então, portanto, eu estou vendo a propagação do erro do raio, do comprimento, dentro do volume, que a gente não mediu. Né? Então, portanto, muito dos exercícios que a gente vai estar realizando aqui em Física Experimental ela vai estar ligado nessa parte de propagação de erros, né, e, portanto, é algo que a gente pode facilmente estar descrevendo. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma pequena pausa aqui, se alguém interromper a gravação.